Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Olá, abençoados, graça e paz, família, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão. Já estivemos por aqui hoje, né? Já falamos pela manhã em uma reflexão. Eu quero trazer mais aqui um tema. Serei breve nessa mensagem. Acabei de sair da atividade aqui, do treino aqui com os meninos, então estou um pouco cansado. E já tem um outro compromisso daqui a pouquinho, tá bom? Mas eu quero deixar aqui essa reflexão. Deixa teu like, compartilha a mensagem, se inscreva se não for inscrito. Quem não me conhece, passa a me conhecer. Eu sou teu irmão em Cristo, Elcio Jesus, e quero cooperar no teu entendimento em relação à palavra de Deus, tá bom? Não sou teu apóstolo, teu pastor, teu líder religioso, nada. Eu sou apenas alguém que está inspirado para inspirar pessoas a viver o Evangelho da graça de Deus, tá bom? Então, nós damos aquilo que nós temos e eu quero transmitir para você, como disse Paulo, né? Eu vos entreguei o que eu recebi do Senhor. Então, o que nós recebemos do Senhor, uma palavra que nos alimenta, que nos fortalece, nós temos esse intuito de transmitir também para que outros também sejam alimentados e passarão também a alimentar outras pessoas, tá bom? Nós somos mais do que vencedores. Nós usamos muito essa expressão em graça. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, tal. E a tradição religiosa também, obviamente, usa essa expressão, esse texto, né, bíblico. Mas eu vou ler o texto e depois a gente vai conversar um pouco, tá? Se encontra no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 31 em diante, tá bom? Que diz assim: Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele, dá com ele todas as coisas? Aí já começou, né? Como não nos dará também com ele todas as coisas? Tá bom? Esse é o tema. Em que somos mais do que vencedores? Ou somos mais do que vencedores em quê? Como não dará também com eles todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Bom, se é Deus quem justifica, então quem é que vai intentar? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ninguém, se Deus justifica. Alguém intentou acusação contra você. Alguém te caluniou, alguém te difamou, alguém te acusou, mas é Deus que justifica. Tá? E aí vamos continuar. 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu e antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à destra de Deus, ou à direita da sua majestade, e também intercede por nós. Quem nos separará? Olha lá. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele vai dizer. Só voltando aqui o versículo 34, é porque tem gente que compreende ou entende esse versículo 24 de outra forma. O versículo 24 diz assim, ó: Quem é que condena? Aí interrogação, aí vai continuar. Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está sentado à destra de Deus e que também intercede por nós. Eu já vi algumas pessoas, e eu também há algum tempo atrás, eu ficava em dúvida dessa frase, porque fica parecendo que Cristo condena, porque Paulo diz assim, 34, quem é que condena? Aí o texto continua, pois é Cristo que morreu, aí Paulo corrige, ou antes, né, quem ressuscitou, porque nós não vivemos para o que morreu, nós vivemos para aquele que ressuscitou, e aí Paulo continua o texto. Então,
dá a entender, entre aspas, que é Cristo que condena. Mas não, Paulo está dizendo quem é que condena. Ou seja, é uma pergunta que Paulo faz: tem alguém para condenar? Aí ele vai dizer sobre qual tutela nós estamos, sobre debaixo de que direção nós estamos. Aí ele vai dizer: pois é Cristo que morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está sentado à destra de Deus e também intercede por nós. Ou seja, o que Paulo está resumindo é o que diz no versículo 1 de Romanos capítulo 8, que não há condenação para quem está em Cristo Jesus, pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos e está sentado à destra de Deus e também intercede por nós. Entenderam aí? Porque às vezes você lendo assim, você pode ter... Eu estou falando aqui porque eu já tive uma percepção diferente do texto. Talvez alguns de vocês também ficou meio embaralhado aí. Como assim? Quem é quem condena? Aí vai dizer, pois é Cristo? Então Cristo condena? Não, tá? Ele está só afirmando que ninguém pode de fato condenar, tá bom? Vamos lá. O versículo 35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou uma angústia? Ou a perseguição? Ou a... Eu liguei o ventilador aqui. Nossa, me arrependi. Deu uma coceira agora no... ou angústia, ou a nudez, ou perigo, ou a espada. 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro. 37, é os versículos que eu quero chegar. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ponto. Em que somos mais do que vencedores? Você entendeu o contexto? Nós somos mais do que vencedores sobre este contexto de que não há condenação sobre as nossas vidas, de que Cristo justificou o seu povo de seus pecados, de que ninguém pode intentar acusação porque ele está sentado, diz o texto, né? Porque antes disso, Cristo aqui estava ainda na manifestação antes do juízo, né? Aí Paulo diz, ele está sentado à destra da majestade e também intercede por nós. Então, sobre essas questões, Paulo disse, ninguém pode nos acusar e em todas estas coisas, disse Paulo, nós somos mais do que vencedores. E aí, sobre este contexto, Paulo disse, como não nos dará também com ele, com Cristo, todas as coisas? E aí entra a tradição religiosa e o sistema deturpando tudo. E aí vem aqueles irmãos. Parafraseando o texto solto, eu vou citar algumas passagens aqui que você já conhece. Senhor, a tua palavra diz que em teu nome nós faríamos obras maiores. Mas que obras? Então olha como as pessoas distorcem a palavra. Porque está escrito, Senhor, que como não nos dará também com ele todas as coisas, então o Senhor me dá todas as coisas. E aí o pastor carnal, o líder carnal, começa a manipular a igreja. Em todas as coisas você é mais do que vencedor. Levanta a tua mão aí, igreja, e declare, neste ano ainda sai a chave da minha casa própria, do meu carro, do meu casamento, disse aquilo, BBB, bababá. Começa a humanizar, carnalizar tudo, materializar tudo. É uma bagunça, irmão, na mente do povo de Deus. E aí vem a culpa. Aí vem as acusações, se você não conseguir, é porque você está em pecado, tem alguma coisa errada com você. Porque em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Se você não está vencendo essa enfermidade, eu estou achando que você está em algum pecado. Você já viu como crente religioso, crente independente da religião que seja, você já viu como ele tem a necessidade de procurar no outro um motivo, uma raiz para afundar aquele que já está em sofrimento? E temos que ter cuidado, porque até em graça esse sentimento faccioso pode permear nossa mente. Espera aí. Por que esse irmão diz que está em graça, diz que está reinando em vida, ele diz que pode todas as coisas, mas por que ele está doente? Por que ele está desempregado?
Você sabia que isso pode permear a mente de alguns, eu não vou dizer carnais em graça, mas vou dizer alguns que estão equivocados. Mas como assim? Mas não está escrito, irmão Elcio, que como não nos dará também com ele todas as coisas? Também com ele. Você já parou para analisar que Paulo disse que nós somos, Paulo falando dentro do seu contexto, claro, que nós somos participantes não apenas da sua glória, mas também dos seus sofrimentos? Ih, estreitou, né, irmão? Paulo falou isso para Timóteo. Paulo falou para Timóteo que nós devemos sofrer como bom soldado de Cristo. E agora? Não, ele está repreendido, isso é voz de Satanás. Não, é voz do Evangelho, e agora? Paulo disse também que seríamos perseguidos. Os apóstolos falavam sobre isso. O próprio Jesus falou sobre isso. Por amor a Cristo. Então quando Paulo fala, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quando Paulo diz que nele nós somos mais do que vencedores, Paulo estava falando sobre esse contexto de toda uma situação de perseguição, de fome, de nudez. Até porque em Filipenses capítulo 4, que os pastores só gostam de citar o versículo 13, declara, igreja, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, irmão. Você pode conquistar, e você pode vencer na vida, e você pode isso, e você pode aquilo. Ué. E o contexto? O contexto começa, tá ali entre os versículos 11, 12, 13. Paulo disse, olha, eu já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Eu estou capacitado, eu estou habilitado, eu estou instruído. Tanto a ter fartura, como a padecer necessidade. Em todas as circunstâncias, né, eu já estou habilitado. Aí Paulo vai decorrer, sei ter fartura, sei ter necessidade, sei padecer fome. Ou seja, nada corrompia Paulo. Paulo sabia em quem ele tinha crido. Aí no 13 ele diz, posso todas as coisas dentro daquelas circunstâncias naquele que me fortalece. E aí Paulo vai continuar falando que ele passou dificuldade e só os filipenses ajudaram ele. No versículo 17, Paulo diz, 4:17 Filipenses, não que eu procure dádiva entre vocês, mas o fruto que aumente para a vossa conta. Aí Paulo vai fazer uma declaração que Epafrodito trouxe donativos daquela igreja para sustentar o ministério de Paulo. No versículo 19 do capítulo 4 de Filipenses, Paulo vai lançar uma palavra profética para aquela igreja. Não é hoje eu chegar em um local e dizer, o meu Deus, aleluia, segundo as suas riquezas e glória, suprirá cada uma das vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Calma aí, meu irmão. Eu tenho que entender o contexto. Quando Paulo libera esta palavra profética sobre aquela igreja, era uma igreja que semeava, e quem semeia colhe. Era uma igreja que estava pronta para socorrer, para ajudar, para compartilhar o pão. Eram irmãos com corações voluntários, generosos, e a alma generosa prosperará. E aí, sob este contexto é que Paulo diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas e glória, suprirá cada uma das vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E aí? Entendeu, abençoados? Então, em que nós somos mais do que vencedores? Hoje, atualizando aqui para o nosso contexto, quando nós extraímos essas informações e nos posicionamos dentro de uma palavra que é atemporal, que ministra no meu espírito hoje, eu preciso entender que eu sou mais do que vencedor em Cristo, eu posso todas as coisas em Cristo, porque Ele me fortalece, debaixo da sua graça. Porque a graça dele me basta. E aí eu sou mais do que vencedores nas minhas lutas, irmão, não é nas tuas lutas. Talvez você tenha passado por lutas que eu não venceria. E por eu não ter a capacidade de vencer, por isso que Deus não permitiu. Permitiu a você porque você é capaz de vencer.
E aí, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, dentro de uma estrutura a qual o Pai já nos capacitou para vencermos. É as minhas lutas, é as minhas batalhas, são as nossas lutas, as nossas batalhas que pela fé nós declaramos que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, por aquele que habita em mim, por aquele que habita em você. É no contexto de cada um. É na luta que cada um enfrenta. É na batalha que se trava na mente de cada um. Não é eu liberar uma palavra, não, porque está escrito e você é mais do que vencedor, porque nem sempre você vai vencer situações e você vai recorrer à Bíblia e dizer, não, mas está escrito aqui que tudo que eu pedi em teu nome tu me dá. Mas também está escrito que pedis e não recebeste, por que não sabeis pedir? E aí? Não, mas está escrito que eu faria obras maiores, mas que obra? Entendeu, abençoados? Então, infelizmente, abençoado, a Bíblia, né? A Bíblia é um livro, talvez o livro mais lido do mundo, eu acredito. Mas os seus leitores, infelizmente, eles têm uma interpretação totalmente equivocada, sabe? Espiritualiza o que é natural e humaniza o que é espiritual. Então, trazem para o seu contexto aquilo que é histórico, que foi passado, e aquilo que é para ser vivido na essência, ele joga para o futuro incerto que vai acontecer. Aquilo que é uma realidade em Cristo, eles dizem que ainda vai acontecer. Venha a nós o teu reino. É uma realidade, o reino está em nós. Eles futurizam. Ou seja, aquilo que é para ser vivido, eles futurizam. Aquilo que já aconteceu, passado, eles trazem para o presente. Ó, irmão, a guerra. Ó, irmão, fome. Ó, irmão, doença. Ó, irmão, praga. Bem Jesus falou em Mateus 24. Ué, mas é passado. E aconteceu lá naquela geração. Não, irmão, está acontecendo nos dias atuais. Ó, irmão, estamos vivendo os últimos dias. Como que Paulo falou lá para Timóteo? Ó, irmão, é fim dos tempos. Como? Fim do tempo pactual? Fim dentro do conceito judaico? Fim da aliança de Moisés? Ou seja, o que é histórico passado, eles trazem para o presente. E o que é presente em Cristo, ele joga para o futuro. Agora pergunta, esse povo está vivendo o quê? Nada. Absolutamente nada. Porque as informações estão deturpadas acerca do Evangelho. E é por isso que o sistema religioso entra usando versículos soltos e criando uma forma de eu ia falar uma palavra difícil que nem sei se eu vou conseguir. Encabrestar. É isso que eu queria falar. Encabrestar. Não existe no dicionário não, tá? Eu inventei agora. Encabrestar, colocar cabresto nos filhos de Deus. Por quê? Porque já que o passado eles dizem que vai acontecer ou está acontecendo, e o que está acontecendo verdadeiramente, o que somos em Cristo, ele diz que ainda seremos. Então, deixa eu ver aqui. Vamos lá, irmão. Olha, irmão, está escrito em Malaquias 3:10. Olha, irmão, toma cuidado também com o devorador, viu, irmão? Mas o crente não sabe mesmo de nada, então vamos pregar a Bíblia por aí. Vamos pregar a Bíblia, né? Ó, irmão, o que está escrito aqui, olha o que Tiago falou, olha o óleo aí para curar o doente, traga aí o óleo, traga aí. Tudo desconectado, tudo fora do seu lugar. O que nós precisamos entender, abençoados, é que Deus não formatou a Bíblia, não. A Bíblia foram os homens que formataram, que colocaram o livro que eles quiseram colocar, que tiraram, que adulteraram, que acrescentaram, que diminuíram. Foram os homens. Que conversa é essa que tudo que está na Bíblia aqui é palavra de Deus, irmão?
quantas informações foram subtraídas, arrancadas dos escritos originais. Isso eu estou falando do Antigo Pacto. Porque o Novo Testamento é cópia de cópia de cópia. Quantas informações importantes eles tiraram? Quantos acréscimos eles não colocaram a seu bel prazer para dominar, para colocar cabresto sobre as pessoas? Então até hoje as pessoas pegam aqui e acreditam que essa palavra de Deus... Gente! E aí a gente vê discussão aí no... É claro que para uma leitura mais simples, né, para ajudar a nossa compreensão, a gente se utiliza aqui do ponto e vírgula, da vírgula, da interrogação, da exclamação, tal. Mas não tinha nos originais abençoados. Isso aqui não segue né, isso não é uma regra. A leitura aqui, ela não segue... Não, irmão, mas é assim, ó... É de Gênesis e tal, e aí até Apocalipse. Então Apocalipse é o que vai acontecer ainda. Não é um entendimento linear nesse sentido. A Bíblia não está assim, não está numa cronologia exata de tempo, de livros. Não, irmão. Mas as pessoas pensam assim. Tem livro de alguns profetas aqui que foi falado depois do outro e você pensa que foi posteriormente, mas foi anterior, foi antes. Né? Aí você pega lá os escritos de Mateus, Marcos, Lucas, né? Principalmente esses três, Mateus, Marcos, Lucas. Irmão, porque primeiro foi ali Mateus. Não, irmão, primeiro ali do Novo Testamento, ali, que foi escrito. Do Novo Testamento não, né? Dos livros históricos ali. Foi Marcos, aí depois copiaram Lucas e Mateus. As pessoas pensam que está numa regra exatamente assim e tal. Você vai ver desencontro de informações, um falava de uma forma, outro falava de outra. Atos dos Apóstolos, a igreja vivendo ali aquele momento de transição, aquele momento de informações acerca da ressurreição de Cristo. Havia uma confusão. Se tem um livro que havia ali confusão entre os apóstolos, entre os irmãos, era um livro de Atos, onde as ideias estavam sendo colocadas ali, como foi isso, por que Cristo fez. E aí você vai ver muitas falas de Paulo ainda legalista, e depois as informações ganhando um entendimento a partir das cartas seguintes. Então, meus amados, para não perder aqui o entendimento, em que nós somos mais do que vencedores? É você usando o versículo solto da Bíblia? E cobrando de Deus como se Deus te devesse alguma coisa? Disse Paulo, o que demos para ele para requerer algo da parte dele? Quem deu alguma coisa ao Senhor para querer ser restituído? Aí tem uma música, né, que eles dizem que é louvor. Não tem nada de louvor, é uma música gospel. Vocês já ouviram, né? Restitui. Eu quero de volta o que é meu, né? Quem já ouviu essa música? Eu não vou cantar não, porque senão os irmãos vão dizer que eu tenho que gravar CD. E eu vou acreditar, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Cobrando que Deus venha restituir. Aí vai lembrar de Jó. Senhor, assim como o Senhor restituiu na vida de Jó. Restitui, Senhor. Eu quero de... Não, a irmã errou. Não tem nada de Aline. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Não é isso? É um cantor. Trazendo a arca, se não me falha a memória, tá? Errou! Eu disse que não ia cantar, porque aí vocês se emocionam, né? E põe no azeite a minha dor, alguma coisa assim. Então, abençoados, como as pessoas estão equivocadas, aí começa a cantar. Às vezes eu vejo, né, nas redes sociais, algumas músicas, porque o meio gospel é meio artístico, né, irmão? Aí detalhe, viu? Eu não sou contra, não. O irmão Elson, a cantora X, o cantor Y, eles cobram tanto pra cantar. Errou de novo, irmã. Não é Regis, não, irmã. Errou. Também não é Fernandinho, não, irmã. Eu vou ter que cantar, é?
É aquela música que diz assim: restitui, eu quero de volta o que é meu. Errei, já esqueci. É trazendo a arca, é não sei o que, Davi, isso, Vera, aí, Vera deu lugar. Davi, Davi Sá, alguma coisa assim, né? Do grupo Trazendo a Arca. Pronto. Vocês ficam aí chutando. Mas isso é bom. É sinal que vocês não estão ouvindo aí esses legalistas. Sarce, né? Sarce, Davi Sarce, é isso mesmo. Obrigado, meu irmão. Então, abençoados, você vê que as letras das músicas são letras para mexer com o emocional. Ah, mas eles cobram um absurdo para... Aí tem alguns abençoados em graça que dizem assim: eles cobram um absurdo para falar da palavra de Deus. Mas eles não estão falando da palavra de Deus, eles estão cantando melodias falando de Deus, mas não está falando da Bíblia, da palavra de Deus dentro dos seus contextos. Eles usam lá, Jacó segurou o anjo e não deixou largar, não deixou subir, etc. Eles usam lá as frases soltas: desce Zaqueu, sobe Zaqueu, quero entrar na tua casa, quero entrar na tua vida. Mas eles não estão pregando o evangelho através da música. São músicas com textos bíblicos, textos soltos, tá, abençoado? Agora, tem música que eles colocam... O que é que isso tem a ver com o tema, irmão? Tem tudo a ver. Para você não ficar preso em um hino, porque tem gente que ouve um hino gospel: oh, pai, eu recebo, Senhor. Como diz aquela música daquela... Hoje eu tô ouvindo cantor, né? Como diz aquela música daquela mulher que diz assim: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Olha que coisa, que egocentrismo, né? Vai estar na plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Gente do céu, ensinando a pessoa a ser soberba. Enquanto o evangelho diz: tu vê teu inimigo com fome, dá de comer, dá de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá de beber. Aí vem um cantor gospel: quem te viu passar na prova, irmão, e não te ajudou, quando vê você na bênção, aleluia, vai se arrepender. Se arrepender? Porque vai estar na plateia e você no palco. Olha o crente gosta de palco, aleluia. O crente gosta de palco, o crente gosta de altar. Se converter, irmão, tem sabor de mel. Ah, meu Pai do céu, como eu quero prosperar. Como eu quero ter condição financeira. Sabe? Mas, irmão, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu não sou muito de negócio de jogo, não, tá? Negócio de Mega Sena e tal. E não é pecado, não, que o povo fica achando que é pecado. De vez em quando eu jogo aí. Faço uma fezinha. Vai que eu ganho. Meus irmãos, às vezes eu fico pensando assim: se eu ganhasse um prêmio alto, eu ia sair... sair não, porque talvez eu ia de forma mais discreta visitar um bocado de gente que falava mal de mim, que estão me caluniando, me difamando. Eu saía devagarzinho e ia lá. Mas como eu queria abençoar essas pessoas. A minha vingança seria... Não é vingança, irmão. Como eu queria mudar a vida dessas pessoas. Irmão, mas fala mal de você, te critica. E eu quero saber disso, rapaz. Eu queria mudar a vida dessas pessoas. Na condição de vida melhor. Como eu queria presentear com um carro, com a casa. Agora, não. Aí as músicas ensinam você a ser egoísta. Eu quero ter para pisar, para humilhar. Para com isso, irmão. Nada, em todas as coisas sou mais do que vencedor. Eu posso vencer aquela crítica que o irmão me fez, aquela perseguição, aquela maldade, aquela calúnia, aquela difamação que fizeram comigo. E eu vou continuar amando no amor de Cristo. Sabe por quê? Porque em Cristo eu sou mais do que vencedores. Eu posso vencer a minha ira, eu posso vencer a minha fraqueza em Cristo. Eu posso vencer, a minha amargura, eu posso vencer o rancor que eu tive por alguém, eu posso vencer uma decepção com um amigo, com um pai, com uma mãe, com um irmão me fez. Eu posso vencer em Cristo, eu sou mais do que vencedor, irmão. Eu posso vencer as minhas limitações. É nisso que eu sou mais do que vencedor. Não ficar incentivando o povo aí que você vai dar a volta por cima, que você vai ter casa, vai ter carro. E eu sei lá se você vai ter casa e carro e eu não sei. Riqueza, financeiramente falando, é um dom. Deus dá que ele quer. Tem ateu que vai morrer bilionário, tem crente que vai morrer pobre. E agora? E aí?
E tem crente que vai morrer sem ter uma casa própria e ele vai dizer, eu sou mais do que vencedor. Que mesmo não tendo uma casa própria, eu sou mais do que vencedor. Que mesmo não tendo um carro, eu sou mais do que vencedor. Que mesmo não tendo uma faculdade, que mesmo não tendo um emprego para ganhar 5 salários, eu sou mais do que vencedor. Porque eu sou grato a Deus, eu como do sol do meu rosto, eu sou feliz com a minha família, eu sou feliz com a minha casa, eu sou feliz com aquilo que Cristo me proporcionou. Eu sou mais do que vencedor e pronto. Agora tem gente que vai ter condição financeira, vai ser bastardo financeiramente, mas nunca vai ser mais do que vencedor, porque ele pensa que ser vencedor é ele humilhar os outros, é ele mostrar para o outro que ele tem, é ele... Não, irmão, não é assim, irmão. Em que você é mais do que vencedor? Aproveitando um irmão aí que comentou aqui, eu lembrei dele agora, o irmão diz assim, minha família parece que fica incomodada porque só me vê feliz. Eu já passei por tanta luta, já perdi tanto dinheiro, já tive tantos problemas na vida, mas eu sempre mantenho essa alegria. Isso incomoda. Sabe por quê? Porque nós somos mais do que vencedores, irmão. E isso incomoda muita gente, porque para a tradição religiosa, para as pessoas, não vou dizer apenas para a tradição religiosa, mas para o ser humano, ser vencedor na vida, ser conquistador, sabe? É se ele de fato conquistar algo, ter algo, porque tem a necessidade de colocar, de mostrar, de... Não, irmão! Eu sou mais do que vencedor nas minhas batalhas, nas minhas dificuldades, na minha estrutura. Eu não aguento a tua luta, eu tenho que suportar as minhas. São as minhas. Amém, meus amados? Então é isso, meus irmãos. Eu quero deixar aqui essa reflexão. Você é mais do que vencedor, sim. Sabe? Você vence por fé. Você suporta. É difícil muitas vezes, sabe? É complicado, mas o Senhor nos deu graça. O Senhor nos preparou para isso. Agora isso tem que ser treinado em nós, né? Isso tem que ser construído em nós. Hoje eu estava olhando aqui um vídeo em outra rede social que eu tenho. É um vídeo dos meninos treinando aqui comigo. E eu tava olhando um garotinho que eu lembro que o pai dele colocou aqui na academia. E ele era todo franzino, todo xoxinho, todo tímido. Aí o pai disse, ô professor, ajuda esse meu filho aí e tal. Eu quero botar ele no esporte para desenvolver um pouquinho. Ele é muito tímido, ele é muito franzino. Aí quando eu olhei a primeira vez, eu disse, E ele todo na dele, todo magricelo, todo tímido e tal. E aí ele começou a treinar. E aí hoje eu estava olhando um vídeo, como o garoto evoluiu fisicamente, mentalmente, tecnicamente, até na forma de se expressar, na fala, né? Ele mudou. E aí eu fui, até compartilhei em um grupo e marquei ele. Olha como as coisas são, né, irmão? Então a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo, a gente vai, sabe? Até as porradas da vida nos ensina a ser mais forte. Então, são nessas coisas que nós somos mais do que vencedores. A gente apanhou no sistema religioso, nós apanhamos dos líderes fraudulentos, nós sofremos com o engano da religiosidade, nós éramos escravos. Hoje nós somos livres. Mas tudo aquilo que nós passamos não é pra gente guardar rancor, guardar mágoa do irmão, do pastor, do não sei o quê. Não, irmão, não, eu sou mais do que vencedor. Eu venci as minhas batalhas. Deus permitiu que eu passasse por isso. Eu conquistei o pódio. Lembra do que Paulo disse? Todos correm na verdade, mas só um chega lá, no primeiro lugar. Só um vence, né? Ou seja, mas quem é esse um? Esse primeiro, quem é que vai chegar lá no pódio? Todos correm, todos têm o desejo de receber prêmio, mas só um vai vencer. Mas quem é esse um que vai vencer? Eu falo por mim, eu sou aquele que vou chegar no pódio.
no pódio da minha convicção, da minha segurança, da minha certeza, da minha satisfação pessoal, da minha realização em Deus. Eu quero chegar nesse pódio. Aí você também vá também. Mas, irmão, só existe um pódio. Só existe um pódio para mim. Só existe um primeiro lugar para mim. Só existe um prêmio para mim. Então eu quero vencer essa corrida. Mas você também tem o seu pódio, você também tem o seu prêmio, você também tem as suas conquistas. Muitas vezes você não vai valorizar as minhas conquistas, porque você vai olhar e vai dizer, mas que conquista é essa? Muitas vezes eu posso olhar para as suas conquistas e dizer, não, isso aí não é conquista, mas é conquista para você. É vitória para você, é satisfação para você. Então, nós não podemos criticar as vitórias, as conquistas do outro. Alguém se alegra porque passou na faculdade, fez uma faculdade. Outro se alegra porque comprou uma bicicleta. O outro se alegra porque comprou um carro do ano. O outro se alegra porque abriu uma empresa. O outro se alegra. Então, é dentro desse contexto que nós somos mais do que vencedores. Não despreze as pessoas porque aparentemente conquistou coisas pequenas, porque ele pode ser grande aqui, ó. Ele pode ser grande no seu interior. Ele pode ser rico de bondade, generosidade, de justiça e de verdade. E muitas vezes a gente vai classificar quem venceu na vida por ter alguma coisa e na verdade é um falido, um pobre, miserável, segue nu, como diz lá em Apocalipse. Rico estou bastardo, cheio estou, BBB, bababá, BBB, bababá. Como aquele jovem que disse, derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores, porque já tinha muito grão para juntar. E Jesus disse, pedirão a tua alma, e o que tu tem, tu vai dar em resgate da tua alma? Porque não são essas coisas que vai alegrar você. Porque a alegria é um estado de espírito, sim. Amém, meus irmãos? Ficamos por aqui, tá bom? Obrigado vocês aí nos comentários. Graça e paz, uma noite maravilhosa, tá bom? Para todos vocês, Veralina, Aldo Filho, Graça e paz, Simone, enfim, todos vocês. Eu espero vocês amanhã no nosso bate-papo, tá bom? Lucinete, valeu, Adailton, Ana Cleusa, ô Glória, Sonha, enfim, todos vocês amanhã estão, vá ao Brasil, vamos que vamos. Então amanhã eu espero vocês no nosso bate-papo, amanhã é sábado, né? Então eu espero vocês amanhã no nosso bate-papo. Amém, meu irmão Nelson? Estamos juntos, meu irmão. Obrigado pela parceria de sempre, tá? Lembrando, meus irmãos, você é sim mais do que vencedor. Mas mais do que vencedor em quê? É aí na tua vida, nas tuas lutas, nas tuas batalhas, nas tuas noites, muitas vezes mal dormidas, nas tuas angústias, nas tuas perseguições, nas aflições. É sim, você é sim mais do que vencedor. Você vence tudo isso aí. Tá bom? Vamos que vamos? Vencendo por fé. Graças e paz.